Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Daniel falando com vocês. Irmãos amados, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre batalha espiritual. Estamos nos baseando em Efésios capítulo 6, tá? Com toda a armadura de Deus. Começamos semana passada com esse estudo aqui. Ficamos aí ao longo eu acho que terça-feira começamos aqui e ficamos ao longo do restante da semana sem colocarmos vídeo, voltando agora. E eu rogo aos irmãos que compartilhem esse vídeo aí, tá? E meus irmãos, antes de entrarmos nesse vídeo que vai ser de extrema importância, se você está aí ouvindo Rebeca Cabral, Daniel Yoda, esse pessoal aí do Movimento Batalha Espiritual, você tem que ouvir esse vídeo aqui e entender contra quem de fato é a nossa batalha, o que estamos lutando, como estamos lutando. De repente você está lutando sem ter nenhum amparo de luta do que você está fazendo, nem sabe a luta que está sendo travada. Então esse vídeo aqui é para você que gosta desse tipo de assunto, tá ok? Meus amados irmãos, eu tenho aqui uma promoção. Pela primeira vez eu vou falar preço aqui no nosso canal, porque eu preciso muito vender 70 kits desses aqui, ó. E eu vou te dizer o preço e o porquê. Eu tenho que comprar uma máquina de colagem de lombada de livros, tá? A minha era pequena, queimou e não dá mais para fazer o trabalho que a gente fazia nela. Então, eu preciso de adquirir uma máquina que faça isso aqui. Ela não é uma máquina tão barata, mas também não é tão cara. Tá? Então eu preciso vender 70 kits desses aqui, que eu vou te mostrar agora. O Sermão do Monte, capítulo 6, capítulo 5 e capítulo 6 de Mateus, versículo por versículo. Irmãos amados, se você tem esse kit que eu vou te mostrar e quer me ajudar, adquire ele. Ou você pode também ser membro desse canal aqui, tá? Seja membro desse canal, que já dá uma força aí pra gente, principalmente do Criar Também Pensar, tá? Então olha bem, se você puder nos ajudar, esse kit aqui que eu estou te mostrando são o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2, tá? Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, esse também vai no kit. Vai no kit também Cristo entre as Igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, e vai a Mulher de Ló, uma dama para ser lembrado. Tá ok, pastor? Esse kit todo, irmãos, ele não custa o valor que eu vou te dizer. Este kit aqui inteiro, os 4 livros, eu ainda te mando um outro aqui de brinde, tá? E te mando mais uns livros infantil de brinde aqui também. Nós estamos até atingir os 70 kits desses, tá? Nós estamos vendendo cada kit desse a partir de agora a R$ 99,90, tá certo? Você pode pagar no cartão, pode pagar pelo boleto bancário, pode pagar pelo Pix, do jeito que você achar melhor. O primeiro comentário fixado aqui do vídeo tem um telefone 319-8945-8971, esse é o meu telefone. Você entra em contato diretamente comigo. E eu te digo também, o frete é um frete único, barato também, tá? Para chegar aí até você. Somente aqui, esse kit todo aqui, ele custa mais de R$150. E eu estou vendendo ele a R$ 99,90. Eu tenho que vender 70 kits desses aqui para atingir o valor exato da máquina que faz esse tipo de trabalho aqui, ok, meus irmãos? Então eu preciso muito da sua ajuda. Se você puder nos ajudar, pastor, não quero os livros, mas quero ajudar. Entra em contato também nesse telefone aí que eu te falo como você consegue nos ajudar, tá certo? Então, meus amados irmãos, vamos para o nosso vídeo, dado esse recado rápido, tá? Vamos para o nosso vídeo de hoje, que estamos falando também, hoje e agora, sobre na guerra que entramos. Nós falamos aqui no estudo passado sobre a questão da nossa luta, como nós somos precipitados para a guerra. Nós saímos para uma luta extremamente precipitada, e nessa luta precipitada, irmãos, que vamos indo, que vamos vivendo, nós chegamos nem na metade do caminho, e as pessoas param, as pessoas desistem. Por isso que você vai ver sempre muitas pessoas, muitos
pessoas que nós julgávamos que era até crente, e quando chega as intempéries da vida e quando chegam as coisas, eles vão deixando de lado a sua batalha espiritual e vão vacilando e vão entrando, vão adentrando a apostasia. Nós vamos falar um pouco hoje sobre coragem versus covardia. Coragem versus covardia. Esta analogia paulina, irmãos, de uma batalha nos revela por que existem tantos que professam Cristo e tão poucos que de fato são cristãos. Isto nos fala de o porquê tantos entram no campo de batalha contra Satanás, mas bem poucos conseguem lograr êxito no campo de batalha. Perceba, talvez todos nós tenhamos vontade de sermos soldados bem-sucedidos dentro do campo de batalha. Mas quando vêm as dificuldades que nos confrontam pelo caminho, nós desistimos e paramos. Esta é a grande realidade nossa. Nós até tentamos ir para a guerra. Nós até nos envolvemos, de certa forma, a irmos à batalha e achamos que pelo fato de querermos ir, isto já nos dá um status quo de saber lutarmos. Um pouco de provação e rapidamente procuramos substituir as nossas necessidades eternas pelas necessidades imediatas. Quando nós estamos, irmãos, prontos a ir à guerra, nós vamos entender e vamos nos frustrar dentro dessa batalha se não formos de fato bem-sucedidos no que nós estamos estudando aqui. A primeira parte desse estudo, primeira, segunda, terceira e quarta parte desse estudo, é justamente para conscientizar você o porquê você tem que conhecer tanto o seu general quanto o inimigo. Porque se não estivermos vestidos, e antes de vestirmos a armadura, se não estivermos vestidos das vestes de santidade, esta armadura não terá adesão em mim. Se eu a colocar antes, ela não terá liga, não terá nada que a sustente. Por isso que um homem que vai para a guerra e se veste com a sua armadura de Cristo, como um bom soldado cristão, ele não pode ir à guerra sem antes entender que ele foi alistado para tal guerra. Sem antes ter o treinamento necessário para tal guerra. Lembre-se, e aí quando as provações vêm rapidamente, procuramos substituir as nossas necessidades eternas pelas necessidades imediatas e temporais. Lembre-se de que quando Israel saiu do Egito e seguiu Moisés, eles saíram alegres. Mas bastou o estômago roncar e eles colocaram os seus desejos imediatos à frente de tudo. Estavam dispostos a largarem a terra prometida e voltarem para o Egito. E as promessas da terra prometida estavam se esvaindo, estavam indo embora. Percebe, amados irmãos, que quando Israel sai do Egito e ouve as cantorias deles saindo, mas quando veio a primeira aprovação de alimento, quando veio o primeiro embate de provação, eles pensaram na necessidade imediata, nos seus desejos imediatos, e esqueceram-se dos desejos eternos. Um soldado despreparado, quando vai para a guerra, ele vai justamente fazer esta dicotomia. Ele vai largar, quando observar que ele não tem a questão imediata dele aqui resolvida, ele rapidamente vai querer trocar aquilo que é eterno por aquilo que é imediato e passageiro. Israel no deserto estava assim. A fome, que era o desejo imediato de Israel,
os fizeram ter saudades das comidas dos egípcios. Lembra-se? Números capítulo 11, versículo 5, diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Números 11, 5. Percebe que no meio do deserto, no meio da batalha, aonde o negócio estava ali aflorado, o suor pingando, as armas em punho, logicamente que eu estou falando de forma simbólica, ali aonde nada e absolutamente nada fazia sentido senão a terra prometida. Os homens de Israel e suas mulheres lembraram-se dos peixes que no Egito comiam de graça. Só que eles esqueceram-se que no Egito nada era de graça. Eles eram escravos. Percebe, irmãos, eles estavam com saudade da comida do Egito ao ponto de dizer que aquela comida que eles comiam era de graça, numa terra onde eles eram escravos. Isto acontecerá com todo soldado que vá à guerra por euforia. Isto acontecerá com todos aqueles que vêm para o reino de Deus baseado em sua euforia, baseado em seus preceitos, méritos e predicados. Quando eles verem a coisa acontecer, eles vão sentir saudade do Egito. Eles vão anseiar pelo Egito. Eles vão dizer, no Egito era bom. Então, cuidado ao você querer lutar uma batalha espiritual que você está lutando, e quando eu falo batalha espiritual, não me entenda que eu esteja falando aqui apenas de demônios, eu estou falando aqui de coisas bem mais profundas que isso. Você, às vezes, nós queremos, irmãos, sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho, quando o evangelho não faz sentido para nós. Nós queremos sair arrotando santidade e conhecimento quando não temos nem santidade nem conhecimento. O Senhor Jesus adverte que o evangelho seria semeado em vários lugares. Veja, eu estou falando sobre coragem e fraqueza. Coragem versus fraqueza. O Senhor Jesus advertiu que o evangelho do reino seria semeado em vários lugares. Porém, isto não quer dizer que ele iria frutificar. O nosso mestre nos conta isso na parábola do semeador em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23. O semeador saiu a semear. Entende, irmãos? É aqui que nós temos que entender que há equívocos, há pessoas que parecem ser soldados de Cristo. Nós vamos observar a partir de agora que há pessoas que parecem mesmo, e até eles pensam mesmo, que foram alistados para esta batalha. Mas quando eles adentraram nessa batalha e estão indo rumo a esta batalha, estão vendo que a batalha é maior do que a capacidade que ele tinha, que ele pensava que tinha. Aqui o mestre nos mostra o quanto o nosso coração é enganoso concernente ao evangelho e como Satanás pode arrebatar a semente do evangelho do coração dos homens. Quando o Senhor Jesus vai explicar essa parábola do versículo 18 em diante, nós vamos entender bem o que o apóstolo Paulo estava se referindo de o porquê muitos estavam perdendo a batalha. Percebe? O apóstolo Paulo, em Efésios 6, que é onde estamos apegados aqui, Efésios 6:10. Quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Percebe? Nós estamos no versículo 10. Provavelmente ainda hoje não sairemos do versículo 10. O que está sendo dito é que muitos na batalha estavam morrendo, porque eles achavam que estavam revestidos da armadura de Deus quando não estavam nem vestidos do novo homem ainda. Quando a vestidura e não o revestimento, quando a vestidura ainda não faz parte da vida dele. E ele já quer ir para a guerra. Já quer ir para frente, para o fronte de batalha. É aqui que nós vamos no capítulo 13 de Mateus 1 ao 23, ali na altura do versículo 18 em diante, que vamos entender o que Paulo estava se referindo, porque muitos estavam perdendo esta guerra. O Senhor diz que o semeador saiu a semear e uma semente ele semeou à beira do caminho. Ou seja, a semente, a palavra, o evangelho. O evangelho que a semente que caiu à beira do caminho fala-nos daquele ouvinte desatento que estava passando e ouviu a mensagem do evangelho e até ouviu alguma coisa, mas não quis dar atenção. Mas a semente foi lançada. Mas ele não parou, ele continuou. E aí o que Satanás faz? O diabo veio e lhes arrebatou a semente, tirou ela fora rápido do seu coração e ele seguiu rumo ao que ele estava fazendo, sem nenhuma religiosidade aparente, sem nada disso aparente. Ele simplesmente foi embora, ouviu a mensagem caiu. Este não houve nenhuma intenção de ser um soldado. Ele não se prontificou a ser soldado. Ele não disse, ele não parou para analisar as coisas. Ele não percebeu, ele não quis parar para dar ouvido. Então, nota-se que rapidamente a semente é levada embora. Ele não se envolveu. Ele continuou o seu caminho. Está dando para você entender? Semente à beira do caminho é isso. Ele simplesmente continuou, ele ouviu aqui o evangelho bateu aqui, mas nunca veio para cá e nem para cá. Então ele continuou andando. Não quis envolvimento com isso. Não quis envolvimento com essa guerra. Ele não quis passar de lado para cá. Ele quis continuar no lado de lá e se foi. Mas em Mateus capítulo 13, versículo 20, fala-nos da semente que caiu nos pedregais. O tal ouvinte do evangelho, e aqui é que eu quero que você entenda, porque este solo que está sendo falado é o nosso coração. Você e eu, irmãos, podemos não ser como o primeiro, mas do segundo para frente agora nós podemos ser isso aqui. E aí, precipitadamente, vamos para a batalha, vamos para a guerra, achando que a semente do evangelho está aqui. Mas nós vamos saber se ela vai frutificar ou não a partir de agora. Em 13:20 de Mateus, diz que a semente também caiu nos pedregais. O tal ouvinte é como um solo pedregoso, onde a semente caiu. O que se fala aqui é que ele não é um ouvinte acidental, como o primeiro. Este é um ouvinte assíduo. É alguém que tem uma certa constância dentro do escopo religioso, pois compreende o que está ouvindo e até recebe o que está ouvindo com alegria. Veja, irmãos, isto é, ele concorda com ela, com a mensagem. Ele para ouvir. Ele fica alegre com a mensagem que ele ouviu. Ele para, ele se detém, ele se alegra, ele acredita nela historicamente. Quantos de nós, amados irmãos, amada igreja,
estamos hoje como esse pessoal aqui que estamos lendo, que acredita na Bíblia historicamente, faz uma profissão de fé nela e se mantém ali por algum tempo. Quanto de nós somos assim? Nós cremos que a Bíblia é real, defendemos que ela é real, passamos disso para aquilo outro, dizendo, fazemos profissão de fé nela, se mantém-se ali por algum tempo. Ele fica ali mantendo alguma convicção da verdade do Evangelho, tendo até algumas noções especulativas do Evangelho. Eles têm até alguns lampejos de afeições naturais por ele, e de certa forma, oferece alguma expressão externa de prazer e deleite nesta confissão de fé. Percebe? Se nós olharmos aqui, eu estou descrevendo a maioria da cristandade de hoje. Tem convicções da verdade, mantém algumas convicções da verdade do Evangelho, algumas, não todas. Porque todas é fanatismo. Ele só mantém como verdade do Evangelho aquilo que ele acha que pode seguir. A outra que ele acha que ele não pode seguir não é verdade do Evangelho. Aí eles dão um nome bonito de legalismo, disso, daquilo, outro e tal. Percebe isso aqui? Eles têm algumas convicções especulativas do Evangelho, têm até alguns lampejos de afeições natural. De certa forma, oferece alguma expressão externas de prazer e deleite nesta confissão de fé. Mas como Herode e todos os ouvintes do profeta João Batista, o Evangelho não trabalhou o seu coração. E assim como uma rocha impenetrável em caminhos pedregosos, a dureza natural do seu coração rochoso e arenoso continua inalterada pela palavra de Deus. Sobre isso, John Gill diz: sem nenhum verdadeiro senso de pecado e arrependimento por ele, é destituído da vida espiritual e na verdadeira fé, amor e alegria. Portanto, como sua profissão é aceita levantando as pressas, imediatamente após um lampejo de afeto e em um pouco de conhecimento de cabeça, não dura muito sem se mostrar honroso. Perceba. O Senhor Jesus afirma que tal soldado não tem raiz nele mesmo. Mateus 13, 21. Tem muita gente, indo para a guerra, achando que está vivendo o Evangelho, achando que descobriu a pólvora. Mas me desculpe, de novo, não é pegando num pé, porque eu faço parte disso. Ele pode ter conhecido apenas um evangelho que encheu a sua cabeça, que não é evangelho. Uma semente que vai brotar em um coração rochoso, pedregoso, arenoso, que não vai conseguir ter nenhum tipo de penetração ali, aquela semente do evangelho teve. Ela está na superfície do coração. E aí este homem acha que está pronto para guerrear a guerra contra o seu próprio pecado. Ele cria mecanismos de um certo legalismo aqui, de um certo legalismo ali, e ele vai criando e criando esses mecanismos, e ele não vai vendo e nem vai percebendo que é somente superficial, é um emaranhado. Não corte cabelo, não use batom, não use brinco, não use bermuda os homens, não ande assim, não ande assado, mas bebam, e bebam muito cachaça, fiquem bêbados,
Façam isso, façam aquilo outro, mas aquilo que é externo, vocês mantêm um certo verniz de aparência. Eu acabei de falar da metade da igreja, da mais da metade da igreja do Brasil. De 99% dela. O Senhor Jesus está dizendo que se você for para a guerra desse jeito, você não vai chegar nem lá. Ele não tem raiz nele mesmo, nem tampouco em Cristo, pois a palavra não está enraizada nele. Isto porque ele não tem a raiz da graça atuando e o atraindo a se conformar em Cristo, que vamos falar disso mais adiante em outro estudo. O Senhor Jesus vai dizer que a semente que estava brotando ali é de pouca duração. Ele é apenas um ouvinte da palavra, um professor de religião, externando algum respeito pela palavra e pelos pregadores. Mas quando chegar a perseguição e a angústia que vem por causa da palavra, ele abandonará tudo. Sobre os dias de tribulação, falarei mais adiante sobre isso. Sobre o dia mau que está em Efésios 6. Irmãos amados, há pessoas que você olha para elas e diz, ela está lutando com toda a ênfase, e você vai vendo, e vai vendo, e vai vendo, e daqui a pouco as lutas dessa pessoa vai mudando, e vai mudando, e vai mudando, e ela começa a se distanciar tanto de Cristo, mas tanto, mas não é porque ela nunca esteve próximo, o evangelho até chegou ali, deu alguma amostra que ia acontecer, mas quando o evangelho cobrou que ele tem que se enraizar naquele coração, ele não conseguiu aderência porque o terreno é rochoso. O terreno não é bom para se estar. É aí que está a moradia de tudo. O terreno não é lá essas coisas. Percebe? Percebe o perigo de uma falsa conversão? E aí, quando chega a aprovação, que vamos falar mais adiante, ele diz, não, definitivamente isso aqui não é para mim. Em Mateus 13, 22, é dito, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nós temos o primeiro que a semente bateu, ele já foi embora ali mesmo, então ele nem se alistou para a guerra. Mas nós temos aqui o segundo que a semente bateu e ele até se alistou para a guerra. Ele até disse que iria. Mas quando vem as provações da vida, ele não está disposto a pagar tamanho preço para seguir Jesus. Nós vamos ver o que é a provação da vida mais adiante, tá? Nós temos aqui a terceira pessoa que vai achar e o coração dele vai emular uma falsa conversão, e nós podemos até achar que ele é convertido até a hora que algo acontece na vida dele. E vamos ver aqui agora. Mateus 13, 22 diz, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Este ouvinte do solo espinhoso é aquele no qual a semente caiu. Ele ouve a palavra. Não é um pecador profano, nem tampouco é um insultador da religião, ou um perseguidor dos santos. Ele até mostra amor pela batalha. Ele demonstra um certo zelo pela palavra. Ele aparenta ter o seu coração partido sobre a palavra de Deus. Sua consciência sensível e sua vida exterior reformada. Este é aquele soldado que é um ouvinte diligente, compreensível, um fiel receptor e professor da palavra. Percebe?
Se nós olharmos para esse aqui que Jesus falou, para a terceira pessoa onde foi semeado esta semente, nós julgaríamos que essa pessoa é um crente. Porque diferente do outro que olhou e não quis nada, o segundo olhou e quis. Mas o segundo, pelas provações da vida, está indo embora. Nós olharíamos para o terceiro e diríamos, aparentemente ele é alguém que teve uma obra completa da graça sobre ele. Porém, como um terreno que foi arado e estava pronto para nascer os frutos, os espinhos que sempre estiveram enterrados em seu coração, grudados, enraizados na terra, não deixará a semente produzir frutos. A arvorezinha é a forma de um pequeno broto que parecia que iria crescer. A arvorezinha em forma de um pequeno broto que até parecia que ia crescer naquele coração que estava arado. Quem olhasse de longe iria pensar que seria um terreno baldio que acabou de ser arado e semeado a semente nele. E tudo estava pronto para nascer. Só que se você pisar naquele solo, você vai ver que os espinhos estão ali, entrelaçados na terra, dentro daquela terra. Veja, a semente entre os espinhos. Não era que havia pés de espinhos, é que os espinhos estavam todos no chão, como um grande tapete. É isso aqui que está se dizendo. E a semente foi lançada lá. Os espinheiros eram quase imperceptíveis. Às vezes, irmãos, o coração do ser humano, ele está lotado de espinhos e quase imperceptíveis, quase que nem nós sabemos que ele está lá. Quase que nem nós pensamos que eles estão ali. Jesus chama ele de os cuidados deste mundo. Os cuidados desse mundo e não os cuidados do mundo vindouro estão no coração daquele soldado. A sua preocupação não é com a guerra, mas com os seus negócios. Não é com os negócios do rei, sim com os seus. É aqui que está a precipitação de muitos que querem ir para a guerra, mas não querem abandonar seus próprios negócios. Por abandonar seu próprio negócio, eu não estou dizendo para você fechar a sua empresa. Eu não estou afirmando que você deve parar de trabalhar. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre prioridades. Sobre o nosso coração estar sempre ligado às coisas deste presente século, deste mundo. A preocupação não é com a guerra, a preocupação não é com a vida espiritual. A preocupação, mas são pessoas que você olha de fora e você acha que eles têm fruto porque eles são bons ensinadores, são bons pregadores, são bons cantores, são bons tudo isso, mas o coração nunca esteve lá em cima, o coração sempre está aqui embaixo. Os cuidados dessa vida e não com o mundo vindouro. Sobre estes soldados, o apóstolo Paulo adverte que, em 2 Timóteo 2,4, que nenhum soldado em serviço pode se embaraçar com os negócios deste mundo, a fim de agradar aquele que ele alistou para a guerra. O soldado não pode pensar em vencer se o seu tempo e seus serviços não forem para a guerra. É por isso que muitos fracassam na sua vida espiritual, na sua batalha espiritual. Porque eles estão pensando, e se Cristo não me der isso, e se isto aqui não acontecer, e se isso aqui não for, e se isso aqui, irmão, se isso aqui não for, eu tenho Cristo. Se isso aqui não acontecer, eu tenho Cristo. Se isso aqui não acontecer, eu tenho Jesus. Se isso aqui não for assim, eu tenho Cristo, porque eu estou comprometido com uma batalha, e a batalha é o reino de Deus e não o meu reino. Nós não podemos, sob nenhuma hipótese,
nos colocarmos como prioridade no reino de Deus, porque a prioridade é o reino de Deus. Porém, muitos são aqueles que, quando estão no meio da guerra, vão perceber que as riquezas e os prazeres deste mundo são o que sempre estiveram em seu coração. Veja como isso vai acontecer, como nós vamos saber. E talvez você já saiba onde está o seu coração. Talvez você que esteja me vendo, sabe lá no fundo aonde o seu coração está. Talvez você já tenha certeza disso. Está somente fibrilando, está somente aqui tentando achar que não é, quando na verdade é. Ao partirem para o franco, perceberão que lhe custará tudo. Lhe custará tudo. E ele vai perder absolutamente tudo. Pois todas as suas forças e meios serão usados para a glória do Filho de Deus. Percebe, amados irmãos? Eles entenderão que não se pode conciliar a guerra com os prazeres deste mundo, com as paixões e vil concupiscências da carne. Ah, meus amados irmãos, tem muita gente aí achando que é crente. O cara deixa culto para estar em campo de futebol. Pastor, e jogar bola é pecado? É, quando isso acontece. Quando o seu time de futebol passa para frente do culto. E eu não estou falando aqui para 1, 2, 3, não. Estou falando aqui para uma multidão que faz isso. Sendo assim, aquele soldado que teve a semente crescendo por um período, pode ver que o seu coração nunca esteve ligado na palavra que ele mesmo um dia pensou que estivesse. Porém, agora, ele vê que os prazeres deste mundo estão todos em seu coração. Por que as pessoas não podem largar a fornicação se elas sabem que estão indo para o inferno? Por que as pessoas estão tão envolvidas com teologia reformada, arminiana, pentecostais, dizendo que fala língua estranha, dizendo que é isso, aquilo, outro? Por que você está tão envolvido com isso, mas não consegue se libertar da pornografia? Entende o que é um coração, uma semente lançada no meio de espinhos? Você quer ir para a guerra desse jeito. Por isso que Satanás lança na sua cara toda hora o seu fracasso. Sobre os prazeres do mundo, John Gill diz, deixa-me ver se essa citação é grande, não, vai dar para ler. Agora estes todos, cada um deles, sufoque a palavra, espalhando todas dos poderes e faculdades da alma. Espalhando todas dos poderes da faculdade da alma. Como os espinhos fazem um campo, superando a semente da palavra e escondendo-a das influências do sol da justiça e da chuva da graça. E atraindo tudo no seu coração para si mesmo. E suportando e pressionando todo o pensamento, preocupação e cuidado pelo uso, frutificação e aumento da palavra. Aí ele se torna infrutífero, como em tais circunstâncias ele deve ser. Ou se houver alguma demonstração de fruto em respeito externo à palavra, em uma fé histórica nela, em uma profissão externa e reforma externa, ainda não produz fruto com perfeição. Como diz Lucas, estes, com o passar do tempo, murcham e não dão mais em nada. Sabe, estas pessoas que não conseguem, não é que eles estão em um estado de transformação no Evangelho,
É que passou-se tanto tempo que eles estão agora em um estágio de hipocrisia dentro do evangelho. É sobre isso aqui que está sendo falado. O coração, a semente em um campo de espinho, é isso aqui que está sendo dito. Que o coração do homem, ele vai ali crescendo a semente e não vai deixando a coisa acontecer, nada vai passando, nada, tudo vai ficando ali, bem incrustado, bem emaranhado, só que chega uma hora, irmãos amados, que na guerra vão lhe pedir a razão da sua fé. E como diz aqui John Gill, está dizendo que geralmente você vai até fazer ali, fibrilar alguma coisa. Vão pensar que você tem, mas é uma reforma externa apenas. É uma profissão de fé externa, nada interno aconteceu, porque os espinhos dos cuidados, os pecados, as promiscuidade, a lascívia, a luxúria, tudo está aí, é um campo de espinho, e o semente do evangelho foi nascer no meio disso, só que isto tudo veio e segurou tudo. A força do seu coração pecaminoso não pôde transpassar para que a semente brotasse e desse fruto. Mas você tem lá uma certa profissão de fé. Ora, você lê teologia sistemática ao invés de ler a Bíblia. Você vive os sínodo de Dort e confunde essa porcaria com o evangelho. É sobre isso. Você acha que se crê nas confissões de fé belga, se crê apenas na confissão de Westminster, se crê nessas coisas, você está certo, você já foi, você agora é um homem de Deus. Não viveu um dia com o evangelho. Entende o que é uma profissão de fé barata, forjada, fingida, externa? Ao outro ponto, os legalistas acham que se eles não cortarem cabelo, se eles não fizerem isso ou não fizerem aquilo, pronto, já resolveu o problema. É apenas maquiagem. É apenas uma maquiagem sem maquiagem para maquiar o seu coração cheio de espinho. E aí você vai como um soldado para a guerra que mais parece um pavão. Estou vestido, pastor, da armadura de Deus. E quando você toma a primeira espadada, que é para renunciar tudo que você é, você viu que não renunciou a nada. Estes soldados que a semente não brotou em boa terra, ou brotou em pedregais, são aqueles, ao primeiro sinal de dificuldades, beijam o rosto do Salvador e sabem que vão perder o céu, mas não estão dispostos a comprá-lo com um preço tão alto, que é renunciar a todos os seus ídolos do coração e seus pecados. E agora, irmãos? Qual é o campo de espinho que tem no seu coração e o que está impedindo o evangelho de nascer aí dentro? Mas você está na guerra achando que está fazendo um negócio. Ele não está disposto a largar, a pagar um preço de perseguição sistemática por amor ao reino. Eles, quando vão ao campo de batalha, terão que entender que lá não terão tempo para cuidar dos seus negócios. Não existe seus negócios, existe o negócio do rei. Assim como o próprio mestre afirmou para a irmã Maria, que ele estava cuidando dos negócios do seu pai, em Lucas 2, 49 e 52. Assim também o soldado de Cristo deve andar com a cabeça nos negócios do rei. Portanto, se Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai. Nisto, em cima, pensai todo o tempo. Que isto nos sirva, irmãos. Que isto nos exorte. Que isto exorte, de fato, aos soldados verdadeiros a pedir sempre forças a Deus. Eu vou encerrar por aqui para não ficar muito grande esse estudo.
mas nós vamos vir para o vídeo 3 ainda falando sobre o verdadeiro soldado de Cristo. Na próxima nós vamos falar sobre de onde vem a nossa força. Lembra-se do que foi dito em Efésios? Quanto mais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos estudar lá de onde vem a nossa força. De onde vem a nossa força. E depois vamos estudar contra quem de fato lutamos. Quais são nossos inimigos? Não é um inimigo só que temos. É quais são nossos inimigos e só vamos vencê-los a partir de um revestimento da armadura de Deus. Fora disso, irmãos, vamos ficar como aqueles que ouviu o evangelho, a semente caiu na beira do caminho e o passarinho levou embora, o diabo levou. Ou vamos ser como aquele que caiu até a semente e ficou lá um tempo, mas quando brotou em pedregais e não teve profundidade, o coração era arenoso, rochoso. Parou, ouviu, gostou, mas as lutas o levaram embora. Ou vamos ser como aqueles que parou, gostou, ouviu, aprendeu, ensinou, mas não quis largar nada deste mundo aqui. Ele quis misturar o evangelho com os espinhos que aqui estavam. E quando foi a hora do evangelho nascer e frutificar, a semente não nascia. A semente nasceu, mas foi sufocada pelos espinhos, porque os cuidados dessa vida é maior do que os cuidados com as coisas de Deus. Lembre-se de antes de tentar destruir, de remover as fortalezas de Satanás dentro da sua casa. Lembre-se, antes de tentar remover as fortalezas de Satanás dentro da sua casa, certifique-se de que você pode desligar o seu telefone. Quantas horas você pode ficar sem internet? Certifique-se disso. E aí você vai ver o quão envolvido você está com as futilidades desse mundo. Observe quantas horas você passa em rede social e quantas horas você passa orando. Observe quantas horas você passa no Insta, no YouTube, no TikTok, em outras redes sociais dessa. Observe quantas horas você passa nela e quantas horas você passa lendo a Bíblia. Simples, a matemática. E você vai descobrir que você não está em uma guerra. Você está em um circo. Adivinha, irmão? O palhaço é você. Irmãos amados, se você chegou até aqui, eu te peço, se você pode, adquire nossos livros. Nós não temos outra fonte de renda, só os nossos livros. Então, se você puder adquirir, para que nós possamos comprar a nossa encadernadora, tá? De fazer canto aqui, de fazer essas lombadas de livro. É R$ 99,90 esse kit aqui, tá bom? Preciso vender 70 deles, tá? Se você puder comprar também para você, para dar de presente, faça esse favor aí, tá? Em nome de Jesus, nos ajude, eu preciso muito da sua ajuda. Primeiro comentário fixado aqui no vídeo, tá? Você fala diretamente conosco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor.